No- Normalmente, como que a gente mede a cava? Mais ou menos 2 centímetros ali da abertura do ato, no seu sentido longitudinal. Quando foi feito esse estudo de como medir a cava, imaginava-se que a cava fosse um cilindro em todo o seu comprimento. E depois foi visto que não. E que essa variação, o valor da cava tem muita variabilidade conforme interobservador. Então, uma cava de 1,5, ok, mas uma cava de 1,8, 1,7, pode ser que outra pessoa fazendo esse ultrassom vai dar uma cava de 2. Então, o que que é o ideal para não ter erros? Medir a cava tanto longitudinal quanto transversal. Isso aumenta a especificidade desse valor ser verdadeiro e ser compatível entre examinadores. Qual que é o problema da cava? Muitas vezes a gente pode confundir com a aorta abdominal, que vai estar logo abaixo, principalmente se a cava for uma cava mais túrgida, na hora que descer um pouco pode pegar a aorta e se confundir na hora da medida. Outra coisa é que a veia cava, ela pode estar mais dilatada em pacientes que são jovens e atletas, sem necessariamente isso representar um aumento na pressão do átrio direito. Outra coisa é o paciente com aumento da pressão intraabdominal, com a PIA elevada. Isso pode aumentar o colapso da veia cava, apesar de o paciente ter uma pressão no átrio direito elevada, que é meio contraditório. E outra coisa que também pode dar erro é a questão de avaliação entre examinadores que eu comentei anteriormente. Então, o ideal é você medir tanto no transversal quanto no longitudinal para evitar erros e superestimar ou subestimar esse valor da veia cava. Em relação a gente já começar a se preparar para fazer o resto do ultrassom, então, vi ali na veia cava, na região subxifoide, agora eu vou começar a ver a veia hepática. E a veia hepática, eu posso conseguir essa imagem em duas janelas. Primeiro, eu posso fazer subxifoide mesmo, então já estou com ultrassom ali, o probe pode ser o probe cardíaco ou pode ser o probe abdominal. É assim, é melhor no probe abdominal porque as velocidades são diferentes. E aí eu posso usar ali subxifoide ou também posso usar na visão coronal, que é entre a intersecção da linha axilar média, quando eu faço um traço ali mais ou menos na altura do processo xifoide. Então, é o lugar ideal para medir. Você pode medir um dos dois. E pensando na veia hepática, eu posicionei bem ali o Doppler e aí o ultrassom e comecei a ver algum vaso. E aí, o ideal é colocar o Doppler colorido. A veia hepática, ela normalmente se cora de azul, indicando que o fluxo ele está indo em direção da hepática para a veia cava inferior. Então, normalmente ele foge do probe. E aí a gente começou e a região ideal é 1 a 2 centímetros, igual está mostrando na imagem, acima da junção que ela bifurca aí com uma veia cava inferior. Então, 1 a 2 centímetros. E aí, o ultrassom dá um certo padrão de onda, que vou explicar mais adiante aqui. Então, eu tenho duas ondas que elas podem ser retrógradas e duas ondas anterógradas. As retrógradas é a onda A, que está acima da linha de base, e a onda V, ela pode ser tanto anterógrada quanto retrógrada. Então, aqui na imagem, ela está anterógrada, está para baixo, abaixo da linha do probe. E eu tenho duas ondas anterógradas, que é a S e a D. Então, eu vou, como que eu falo? Decompor essas ondas nos próximos slides. Então, primeiro, a primeira onda que é a onda retrógrada, que é a onda A.
A onda A, ela é gerada pela contração do átrio direito durante a sístole atrial, o que aumenta a pressão no átrio direito, empurrando o sangue para trás em direção ao fígado. Então, por isso que é uma onda retrógrada. É a nossa primeira onda. Depois, eu tenho a onda S, que é a primeira onda anterógrada. Na onda S, ela vai surgir durante a sístole ventricular, quando o anel tricúspide ele se move em direção ao ápice cardíaco, direcionando o fluxo de sangue da veia hepática para a veia cava inferior e átrio direito. Então, vocês estão percebendo que tem um sentido em tudo. Que anterógrada é que está indo em direção ao coração, retrógrada caminhando em direção ao fígado. Depois a gente começa a ter uma terceira onda, que é essa onda V, que ela pode ser tanto anterógrada quanto retrógrada. Ela vai aparecer no final da sístole ventricular e ela representa uma fase de transição, à medida que o anel da tricúspide retorna à sua posição original, induzindo essa onda retrógrada, que muitas vezes pode ser anterógrada também. E por último, eu tenho a onda T, que ela se dá através durante a sístole ventricular, durante a diástole ventricular, desculpa, à medida que a válvula tricúspide se abre, permitindo que o sangue flua da veia cava até a veia hepática até a veia cava inferior, eventualmente até o átrio direito. Então, essa é mais uma onda anterógrada. Então, vocês percebam que todas essas ondas da veia hepática, ela é formada de acordo com o ciclo cardíaco. E isso vai ser muito importante para a gente pensar no Versus não apenas como uma medida do status volêmico, mas sim como um reflexo também do meu ventrículo direito, principalmente. Então, quando que essas ondas passam a se alterar? Quando a onda S, ela começa a ficar menor do que a onda D, mostrando que o fluxo já está de forma mais retrógrado. Até que essa congestão pode se tornar severa, fazendo com que essa onda S, que representa a sístole, ela fique reversa, mostrando aí um grau de congestão severo. O que é o ideal? Eu acoplar durante o Doppler da veia hepática com um eletrocardiograma. Por quê? Quando eu não acoplo com eletrocardiograma, eu posso interpretar as ondas de uma forma errônea. Por exemplo, igual mostrado aqui, que são algumas armadilhas. Na primeira linha, eu vejo uma onda S maior que a onda D. Teoricamente, seria uma curva normal. Só que quando eu acoplo com um eletrocardiograma, eu vejo que a onda S, na verdade, está menor que a onda D. Então, esse é um padrão anormal. Então, o paciente no mínimo, aí é um Versus grau 1, pelo menos. Na segunda linha, eu vejo uma onda S reversa. Então, eu diria que esse paciente tem uma congestão severa. Só que quando eu acoplo com o eletrocardiograma, eu vejo que, na verdade, o paciente está hiperdinâmico. E essa onda S e essa onda D, elas estão fundidas, levando a dar um grau de congestão que o paciente não tem. Na terceira linha, eu vejo a onda S menor que uma onda D, mas uma onda aí anormal que eu não sei o que é. Quando eu acoplo no eletrocardiograma, eu vejo que essa onda que surgiu, estranha, ela se dá pelo prolongamento do intervalo PR. E, na verdade, eu tenho uma onda S maior que a onda D. Também está diferente do que eu considero está normal e eu consideraria isso alterado se eu não tivesse acoplado com o eletrocardiograma. E na quarta linha, eu vejo uma onda S, quase do mesmo tamanho da onda D, mas eu considero aqui maior que a onda D, que seria um padrão normal. Mas quando eu acoplo com o eletrocardiograma, eu vejo que o paciente tem FA e ele não tem onda P. E eu vejo apenas uma onda D, que é normal para um paciente com, com esse ritmo cardíaco. Então, por isso, a importância. Então, aí vocês começam a pensar, então, o Vexo já é um exame que demora muito,
demora não muito, né? Quem pratica acaba fazendo mais rápido, mas é um exame um pouco mais demorado do que, por exemplo, só ver a veia cava. E eu ainda tenho que acoplar com o eletrocardiograma, nem todo ultrassom tem como você acoplar no elétrico. Então, o que que eu poderia fazer para tentar deixar esse meu dado confiável e não acoplar no eletrocardiograma, não acoplar com o eletrocardiograma? E foi uma coisa que eu comecei a pesquisar no meu estudo, porque não tinha como o ultrassom que acoplava o elétrico quebrou, então tinha que fazer sem acoplar com o elétrico, mas também não podia ter um resultado falso. Então, o pessoal do Nefropóculos desenvolveu uma técnica que eu achei bem legal. Na verdade, são três, mas a melhor é essa daqui do compasso, em que eu faço um reflexo de qual é o tempo do ciclo cardíaco nas interlobulares renais. Então, a segunda imagem, aqui da minha direita, eu estou mostrando aqui a duração do ciclo cardíaco através das interlobulares renais. A partir do momento que eu vi quanto que dura o ciclo cardíaco, uma vez que o pico dessa onda das artérias renais é a sístole e o descente é a diástole, eu pego esse mesmo espaço e acoplo no ultrassom, mostrando o quanto é a duração desse ciclo cardíaco. E eu vejo onde começa a onda S e onde termina a onda D. Isso é bem legal, não precisa ter um compasso. Normalmente eu pego duas canetas ou dois palitos de dente, que tiver mais fácil, e fica bem fidedigno. Então, acho que é um método válido, que chama método das pinças. Nada disso tem estudo, essa é meio um macete. Mas a gente acaba fazendo na falta de acoplar com elétrico. Outra ferramenta é tentar sobrepor as imagens do Doppler das interlobulares renais com o da veia hepática. Esse método eu acho um pouco mais inviável porque daria mais trabalho. Eu teria que colocar no computador, fazer uma interposição das imagens para ver se dura o mesmo ciclo cardíaco. Então, não é tão factível. Chama técnica de resgate renal. Um outro método é comparando com a PVC. Uma vez que a gente sabe que esse padrão de onda corresponde ao ciclo cardíaco, a onda S corresponderia ao descenso X da PVC e a onda D ao descenso Y. Mas é, um, é algo que dá para fazer, mas eu também acho um pouco mais difícil porque a onda de PVC não aparece bonitinha no monitor igual aparece no livro. Então, pode gerar uma certa dificuldade. Mas é uma alternativa a mais. Então, entendido como funciona a hepática e tendo em mente que ela é um reflexo do coração direito, a gente precisa guardar isso na cabeça para próximas explicações. A gente vai para a veia porta. Na veia porta, eu vou usar ali na mesma janela da, da via coronal, da hepática, que é ali entre a linha axilar média e entre a posterior, cruzando em direção ao manubrio, manubrio do externo, não, ao espaço chifóide. Então, pensando na veia porta, a veia porta, ela é amortecida, o sangue que chega nela é amortecido pelos sinusoides hepáticos. Então, para ir da veia cava para chegar na porta, tem os sinusoides hepáticos que acabam amortecendo. Então, como que é o fluxo normal na veia porta? É um fluxo linear, igual mostra na imagem. Ele é uma faixa única. Só que quando o paciente está congesto, o volume é tão grande que acaba vencendo
esse amortecimento dos sinusoides hepáticos e chega a gerar na veia porta um fluxo pulsátil, o que pode gerar uma certa alteração. Então, quando começa a ter esse aspecto pulsátil, eu preciso fazer qual a pressão ali de perfusão renal ou hepática. O que que eu vou fazer? Pegar no pico máximo da minha onda, que é a velocidade máxima, menos o pico mínimo, o descenso mínimo, que vai ser a velocidade mínima, fazer subtrair esse valor, dividir pelo maior valor, que vai ser do pico máximo, vezes 100. Se o paciente tiver essa diferença de 30%, até aí está normal. Até porque existem algumas coisas que podem alterar. Paciente muito taquipneico pode dar uma oscilação desse, dessa pulsatilidade. Pode dar uma certa pulsatilidade falsa. Por isso que até 30% é considerado normal. Entre 30 e 50 é um padrão moderadamente alterado. Maior que 50% é um padrão severamente alterado. E aí, a classificação que eu acabei já falando antes, que é menor que 30%, entre 30 e 50 e maior que 50. E aí que estão as armadilhas que podem acontecer. Existem só duas na porta. Paciente muito taquipneico. Normalmente, esse paciente muito taquipneico está na ventilação mecânica e aí está meio assincrônico. O que que eu posso fazer para tentar mitigar isso? Uma pausa expiratória. Outra coisa que pode acontecer é quando eu pego a veia porta muito próxima da artéria. E aí a pulsatilidade da artéria pode reverberar na porta. Então, tirando isso, dá para eu confiar. Não preciso necessariamente acoplar com um eletrocardiograma. Então, outras alterações que pode acontecer é o paciente que é magro e atleta, que pode ter uma porta um pouco mais pulsátil, e pacientes com cirrose e hipertensão portal também pode ter uma porta mais pulsátil. Eu acho que há 2 anos atrás eu dei uma aula parecida sobre Vectus lá na Unifesp e eu trazia um slide de contraindicações do Vexus, que mais para frente eu vou falar que cada vez isso está se desfazendo. Por isso que nessa aula eu nem coloquei contraindicação para não ficar desatualizado. Outra armadilha é variação respiratória, que eu já falei, para achar as interlobares renais. Eu vou pegar mais na região posterior e bascular um pouco para a região caudal. Como os vasos são muito pequenos e eu quero saber qual que é a pressão intracapsular, quero saber qual a congestão dentro do órgão, eu preciso pegar os vasos interlobares renais. E a artéria e a veia ficam muito próximas. Então, outra coisa que também preciso fazer é ajustar a minha escala para ficar ali a velocidade em torno de 18, 12, mais ou menos, para pegar vasos pequenos. Então, o que está acima da linha do ultrassom é o fluxo arterial. Então, no fluxo arterial, eu tenho um pico sistólico e eu tenho um descenso diastólico, e isso representa um ciclo cardíaco. Abaixo dessa linha de base, eu tenho a circulação venosa. Então, igual a porta, é um fluxo linear. Então, é para ser um fluxo contínuo, em condições normais. Nos pacientes que têm alteração, o que que acontece? Esse fluxo venoso, ele começa a se tornar pulsátil, surgindo uma onda S e uma onda D, semelhante ao que está na veia hepática. Quando a congestão fica muito severa, essa onda S reverte também, fica reversa, e eu tenho só uma onda D. Então, aí já é um padrão severamente alterado.
pacientes com doença renal crônica ou que são transplantados renais, o Vexus não é ideal para eles. Por quê? Esses pacientes não têm estudo comprovado e validando as curvas nesse tipo de paciente. Então, a gente acaba não fazendo nesse tipo de paciente. Então, a gente volta de novo na classificação do Vexus, agora olhando de uma forma diferente. Então, quando eu olho para a veia hepática, eu penso muito no coração direito, eu penso muito no ciclo cardíaco. Quando eu olho para a veia hepática, na a veia porta, eu penso mais realmente em status volêmico, porque ele não reverbera tanto o que está acontecendo no coração, e para chegar lá com algo muito pulsátil, precisa ter uma congestão volêmica mesmo, vencendo aí o amortecimento dos sinusoides hepáticos. As interlobares renais já começam a pensar um pouco parecido com a hepática, no sentido de que ela representa de forma homogênea o ciclo cardíaco, mas sem necessariamente ser influenciado o grau de congestão por ela. Então, vocês vão entender no exemplo prático que eu vou citar mais para frente, que é justamente esse daqui. Então, o que que a gente pode pegar na UTI, né? Como que eu vou interpretar a beira-leito? Eu acho que essa primeira situação é a situação mais comum, em que eu tenho um paciente que passou, por exemplo, da fase já de ressuscitação, eu já sei que não cabe volume, ou às vezes eu tenho até dúvida se cabe volume ou não, ou às vezes esse paciente faço um teste de fluido responsividade, ele está fluido responsivo, mas na hora que eu vejo o acaba maior ou igual a 2. Aí eu vou fazer o Vexus. Na hora que eu vou fazer o Vexus, dá um Vexus grau 2 ou 3. Então, como o paciente ele pode ser fluido responsivo se ele está com um certo grau de congestão. Isso dá meio um bug na cabeça. O que está acontecendo com esse paciente? Eu vou tirar volume desse paciente, porque fazer diurético, porque o Vex está grau 2? Não. Eu vou explicar por quê. Ao fazer diurético nesse paciente, eu posso passar ele para um polo de hipoperfusão e voltar alguns passos para trás. Então, como que eu devo olhar para o Vexus de uma forma mais complexa e não só olhando é, status volêmico? Essa imagem de um artigo que o Lucas mandou no grupo dos residentes, que é um artigo de 2 páginas, muito, muito bom. Então, eu tenho aqui o Vexus tipo C, que foi o validado, em que eu tenho um versus maior ou igual a 2. Qual que é a primeira coisa que eu vou olhar? A função cardíaca do meu paciente. Não dá para falar de versus sem fazer um eco antes. Por quê? Se esse paciente tiver alguma disfunção cardíaca e qual foi a veia, qual foi o tipo de Doppler que eu falei que não está tão correlacionado com o coração e está mais correlacionado com o status volêmico? O da veia porta. Então, vai ser para esse fluxo que eu vou olhar. Se o paciente tem disfunção cardíaca e o Doppler da porta não tem nenhuma pulsatilidade ou é uma baixa pulsatilidade, menor que 30, essa congestão do paciente, ela é puramente cardíaca. Em nenhum momento eu vou fazer diurético. Eu posso passar esse paciente para o polo de hipoperfusão para tirar volume. E nesses casos, o paciente vai ser manejado com ou inotrópico, com vasodilatador. Então, vai ser um outro manejo totalmente diferente. Aí, isso é o paciente com coração anormal. Esse mesmo paciente que tem disfunção cardíaca, agora ele tem um Doppler da porta com alta pulsatilidade. Então, esse paciente, além de ter uma disfunção cardíaca, ele também sofre de uma congestão volêmica e não só uma congestão cardíaca. Então, além do vasodilatador inotrópico, eu vou precisar fazer diurético nesse paciente. E do outro lado, eu tenho um paciente que ele tem a função cardíaca normal,
mas tem uma alta pulsatilidade no Doppler da porta. Então, esse paciente eu vou fazer apenas diurético, não vou pensar em vasodilatador, em inotrópico. E esse raciocínio faz muita diferença do que a gente pensava no início que o Vexus foi publicado. A Vexus alterado era igual a diurético terapia. Então, nem sempre. Algumas vezes eu vou precisar ligar uma dobutamina e só. Não vou precisar tirar volume desse paciente. Então, esse manejo eu acho bem legal. Uma outra aplicabilidade do Vexus, que tem apenas tudo o que eu estou falando são estudos pequenos. São séries de casos. O maior foi realmente esse pós-operatório da cirurgia cardíaca. Então, tem série de casos de pacientes dialíticos, em que o Vexus, ele ajuda durante a ultrafiltração. Então, aqui a imagem mostrando o Vexus no D0 e à medida que foi passando os dias de ultrafiltração. Esse paciente foi apresentando melhora das curvas. O Doppler da veia porta ficou mais linear e no Doppler da hepática, a onda S ficou maior que a onda D, compatível com o Vexus aí dentro da normalidade. Esse outro estudo também é uma coorte, com uma série de casos, mostrando que os pacientes que é, fizeram ultrafiltração guiados pelo Vexus, eles conseguiram diminuir um ponto do Vexus, diminuindo assim a congestão e, consequentemente, melhorando ali a função renal. Não completamente, porque depende da etiologia, né? Mas quando tem congestão envolvida. É, cirróticos. Eu nunca vou fazer Vexus no paciente cirrótico, porque se ele tem hipertensão portal, como que eu posso confiar na pulsatilidade desse Doppler da porta? Então, já está começando. Quando o Vex surgiu, era um slide que tinha colocado de contraindicação. Não fazer com paciente cirrótico e hipertensão portal, porque você pode ter um falso positivo. Hoje em dia já tem série de casos mostrando que, por mais que esse paciente tenha um Doppler com uma certa pulsatilidade, eu posso fazer o Vexus nele, tentar um estresse de furo, ou uma dose, a depender do caso do paciente, uma dose de furosemida e comparar se aquela pulsatilidade foi reduzida. Então, cada vez mais tem se mostrado é, fazer o Vexus em várias etiologias de pacientes que antes, quando foi desenhado o artigo, era contraindicação. Uma outra indicação que era uma contraindicação, mas também tem série de casos e relatos de casos mostrando que também pode ser utilizado o Vexus nesses pacientes, que é a insuficiência tricúspide. Qual que é a diferença aqui? A gente imaginava que não poderia fazer nesses pacientes, porque esse paciente vai ter uma congestão cardíaca por refluxo valvar e a cava vai ser sempre túrgida nesses pacientes. O que que essa série de casos começou a fazer? Comparou não só a cava, mas o restante do Vexus. O que que eles perceberam? Que a cava não se alterava. Então, uma vez que eu fiz o Vexus, ele tem um padrão, um Vexus grau 1 ou grau 2, não é só a cava que está alterada, tem outra curva, outro Doppler alterado, eu posso avaliar essa onda para dizer se o paciente cabe diurético terapia ou não. Por exemplo, nesse caso aqui, eu falei que a hepática ela é um reflexo da contratilidade cardíaca, principalmente do ventrículo direito, átrio direito, né, das câmeras direitas. Então, a hepática, se o paciente tem insuficiência tricúspide, já não tem uma grande validade, realmente não. Mas a porta tem. Então, se eu faço diurético nesse paciente e a porta deixa de ser pulsátil, eu posso começar a guiar a minha diurético terapia pelo Vexus.
a cava não vai alterar, vai continuar sendo uma cava maior ou igual a 2. Então, eu vou olhar só para o fluxo portal e para renal também, principalmente o portal. Então, o que era antes uma contraindicação, hoje está sendo cada vez mais sendo liberal. Os estudos estão cada vez mais mostrando mais aplicabilidade. Eu acho que a única contraindicação que continua totalmente absoluta é o tamponamento, porque realmente tamponamento não tem como negociar, não tem como fazer diurético ou ultrafiltração, que é um problema cardíaco mesmo. Tem uma série de estudos também em relação à síndrome cardiorrenal, mostrando que à medida que era reduzido o grau do Vexus, era reduzido também o grau de lesão renal, passando de 3 para 1. Tem uma série de estudos mostrando essa correlação, igual mostrado aqui, tudo de 2022, 2023 para frente, mostrando essa correlação, mas também tem surgido alguns estudos contraditórios mostrando que não é tão simples assim é, dizer que o Vexus vai ajudar no manejo cardiorrenal desses pacientes. Até então, por enquanto, a gente acredita que dá para se guiar o grau de congestão baseado nos pacientes cardiorrenais baseado no Vexus, mas está começando a surgir alguns estudos contraditórios. Vamos esperar o resto dos resultados. Da outra aplicabilidade também é orientar a diurético terapia do paciente. O que era esperado no início quando o estudo foi lançado? Que eu fazia o Vexus e isso poderia guiar a diurético terapia. Então, o tempo todo eu estou falando aqui que o Doppler mais adequado é o da porta, o fluxo mais adequado é o da porta. E esse estudo mostrou justamente isso, que guiar a diurético-terapia pelo VEX é subótimo, porque você precisa avaliar outras variáveis, função cardíaca, às vezes o Doppler da hepático vai estar relacionado mais com uma disfunção cardíaca e não com congestão volêmica. Então, a correlação entre fazer diurético-terapia baseada no VEX é subótima, mas olhando só para a pulsatilidade da porta é um preditor muito positivo e bem específico para guiar essa diurético-terapia. Outra correlação tem um estudo de 2023 mostrando qual a previsibilidade de lesão renal aguda de acordo com o VEX em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, esse estudo também foi um estudo pequeno, mas mostrou uma boa correlação. Os pacientes que tiveram um grau de VEX elevado, eles tiveram mais lesão renal aguda. É, em relação ao choque séptico, então, tem um estudo grande vindo aí, que é o Andrômeda 2, que é o Andrômeda Shock, Andrômeda Vector, que vai ser um estudo observacional que eles pegaram os pacientes do Andrômeda para avaliar a correlação entre lesão renal aguda e choque séptico. Esse artigo, a gente não tem ainda esse resultado do Andrômeda 2 Vexus, a gente está esperando, mas teve esse estudo aqui de 2024 que mostrou, tentou correlacionar se esses pacientes com Vexus alterado iam evoluir para terapia renal substitutiva, nesses pacientes com choque séptico, e não mostrou uma correlação. Tem outros estudos pequenos também com choque séptico, Vexus e lesão renal aguda, tentando ver se nesses pacientes o Vexus corresponde a um certo, pode predizer lesão renal aguda nesses pacientes. E são pequenos, porém até agora não está sendo mostrada nenhuma correlação. Justamente porque
o que vai mais pesar é esse coração do paciente. Se ele tiver a função ventricular esquerda boa, tiver uma função cardíaca boa, ele pode acomodar melhor o volume, mesmo tendo edema intersticial, mesmo com balanço hídrico positivo. E às vezes isso não se mostrando como um desenvolvimento de lesão renal aguda. Tem um outro estudo que é o meu tema do doutorado, que é avaliar, pós passada a fase de ressuscitação do choque séptico, é, guiar a diurético terapia baseado no VEX. Então, até então, a gente tem 60 pacientes e a gente excluiu o paciente com disfunção ventricular direita. Ou seja, de 60 pacientes, só 4 tiveram o VEXUS alterado, mostrando que, até agora, né, que cada vez mais o VEXUS está correlacionado com a função do ventrículo direito. Então, talvez esses pacientes, se Isa, Acho que a Isa caiu, hein? Isa caiu. Vou falar com ela aqui. Só um segundo, pessoal. Tô tentando falar com ela. Ela tá entrando de novo aqui, pessoal. Caiu. Pessoal, lembrando, não esqueça de assinar a lista de presença aí hoje.
Oi, voltou a Isa. Pô, desculpa, pessoal, caiu aqui, não tava conseguindo entrar mais. Mas conseguiu ver o último slide, né? Que era do choque. Sim, Então, era isso mesmo, era o último slide. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser estudada no Vexus, tudo é série de casos. E a gente cada dia vai descobrindo uma coisa nova que as contraindicações já não são mais contra. Algumas contraindicações já não são mais contraindicações. Então, é uma ferramenta ali que ajuda bastante no beira-leito, mas que tem que saber interpretar. Se alguém tiver alguma dúvida. deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, Celso? Não, só dar os parabéns para a Isa. Parabéns, Luiz. Aula muito boa. É, eu já tinha visto você falar parte disso em outras ocasiões. A gente sempre aprende um pouco mais. É um tema complexo, né? A curva de aprendizado não é tão pequena assim, né? Tem que fazer várias vezes para conseguir fazer um versus bem feito. Depende muito da prática, né? E fico feliz que nossos residentes têm conseguido praticar bastante. Acho que eles vão sair muito bem formados em poucos, né? E acho que isso é um diferencial na carreira deles, né? Parabéns pela aula aí. Sim, obrigada. Antes não tinha um número ideal de quantos Vexos eu faço para eu me considerar habilitada. E ultimamente saiu um relato de caso que foi 30 exames para ser considerado apto e dizer que você sabe fazer. Eu acho que a janela da artéria renal é bem, da veia renal é bem chatinha de fazer, dependendo. A janela renal, às vezes, do perfil do paciente aí entubado, posicionamento, às vezes dificulta um pouquinho de achar a melhor forma de fazer, né, Isa? As interlobulares renais são as que mais dão trabalho, principalmente paciente idoso. E às vezes um macete aí que fica é fazer uma pausa expiratória também para poder conseguir achar esses vasos. Queria dar parabéns também, é muito bom mesmo a forma que você falou, todas as armadilhas, né, que a gente pode cair, e trouxe de uma forma não simplista, né, não é apenas diurético, não, né. Uma dúvida, Isa, que eu queria saber, uma situação que a gente tem na prática corriqueira, se tem alguma forma da gente interpretar, né, e até agir, que é o paciente com SARA com aquela PIP mais alta, né? A gente interpreta da mesma forma, a gente vai ter provavelmente uma hipertensão pulmonar ali naquele momento, né? Como é que a gente sai dessa armadilha, né? O paciente com uma PIP alta, ela vai ficar com a veia cava mais dilatada. Mas se tiver maior ou igual a 2, eu vou ver o Doppler das outras veias. E normalmente esse paciente pode ter disfunção de VD, por isso que é muito importante, na hora de fazer uma conduta, correlacionar a função cardíaca com o grau do Vexus que você está vendo. Então, paciente com síndrome de desconforto principalmente. Se tem disfunção cardíaca, eu preciso ver esse paciente como que tá o Doppler da porta, porque às vezes eu tô querendo fazer diurético, porque na tara balanço negativo, azerado, e às vezes eu posso levar o paciente pro polo ali da hipoperfusão se ele não estiver precisando tirar volume. Então, às vezes é só melhorar o débito cardíaco do paciente com inotrópico ou vasodilatador. Então, acaba sendo aquele primeiro slide de como aplicar. Tem mais alguma dúvida, algum comentário? Isa, queria agradecer aí pela presença, pela disponibilidade, atenção, baita aula aí de Vex. Acho que a gente tem que realmente aprender mais sobre isso. E, pô, show de bola. Só agradecer aí, que bom que vocês dentes têm aí para poder aprender com vocês aí, que tem muita boa mão de ultrassom aí na equipe da UTI. Eu que agradeço o convite. O Paçoca dando um tchauzinho também. Boa noite, pessoal. Não esqueça de assinar a presença, Oi, tá? boa noite. Tchau. Obrigado, tchau.